Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao estudo. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje vamos falar sobre as mudanças econômicas da Primeira República. Lembrando que isso aqui é um estudo em cima do livro História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Se vocês tiverem interesse na obra, tem a playlist aqui no canal com o livro todo destrinchado por parte. Também tem outras playlists com outros textos acadêmicos que costumam cair muito em concurso. Tá tudo lá organizadinho, só conferir. Não garanto muita qualidade, mas conteúdo maneiro tem. Te convido a ficar até o final. Se você curtir, deixa aquele joinha, passa pra frente para quem tá estudando. Se inscreve aí que eu sempre tô postando resumos, né, de conteúdos de história, né, um estudo um pouco mais aprofundado do que o basicão que a gente costuma ver na escola e no cursinho. De antemão eu já peço desculpas pelo som ao redor, porque hoje eu só tenho tempo para gravar no trabalho, né? Então é um ambiente de trabalho, não tem muito como fugir, né? Mas é legal, tem muita informação bacana. Dinâmica que é muito simples. Esse conteúdo que está aí na tela para vocês é o mesmo que está aqui na minha. Eu vou bater um papo com vocês a respeito do conteúdo. Apresentações feitas, bora trabalhar, gente. As mudanças socioeconômicas. Galera, o Brasil ele mudou pra caramba por conta da chegada dos imigrantes, né? Entre o final do século XIX e a década de 30, 1930. Vieram, gente, quase 4 milhões de estrangeiros, principalmente por poder trabalhar onde? Nas fazendas de café, né? Precisava de muita mão de obra depois do fim da escravidão. O período com mais imigrantes aqui foi entre 1887 e 1914. Só que, gente, a Primeira Guerra Mundial fez esse fluxo cair pra caramba. Depois da guerra, a imigração voltou por um tempo, né, até a crise de 29, e as mudanças políticas, né, fizeram o Brasil receber bem menos estrangeiros também. A grande exceção foi com os japoneses, gente, que eles continuaram chegando em maior número ali entre 1931 até 1940, na média. A maioria dos imigrantes foi para as regiões centro-sul, sul e leste, né, principalmente para São Paulo, que em 1920 concentrava, gente, mais da metade dos estrangeiros do país. Tem um número aqui que aponta no resumo, né, 52,4% dos imigrantes, né? Isso aconteceu porque o governo paulista estava oferecendo incentivos e também porque a economia estava crescendo rápido pra caramba, né, com muita oportunidade de trabalho. Os principais imigrantes foram os italianos, os portugueses e os espanhóis, né? Sendo que os italianos eles foram assim, mais numerosos e também essenciais para os trabalhos nas fazendas de café. Depois, né, de alguns problemas na recepção e do decreto Prinetti ou Prinetti, desculpa a incompetência, não sei qual é a pronúncia, né? É legal dar uma olhada nesse decreto, que assim, basicamente ele foi uma medida do governo italiano que proibiu a imigração subsidiada, né? A imigração subsidiada com passagem paga pelo governo brasileiro. Em 1902, a imigração italiana diminuiu, né? Só que ela não acabou não, né? Com o tempo a imigração ela foi ficando mais diversificada, com pessoas de nacionalidades diferentes vindo para cá em busca de trabalho. Além dos grupos mais numerosos, gente, outros imigrantes eles também foram bastante importantes, né? Pô, você tem aqui os japoneses, também teve os sírio-libaneses e os judeus. Os japoneses eles chegaram em 1908, né? Ficaram principalmente em São Paulo e depois eles sofreram bastante, gente, nas fazendas, né? Foi muito escroto. Depois deles sofrerem bastante, né? Muitos acabaram virando pequenos donos de terra e ajudaram a diversificar também a agricultura aqui no Brasil, gente. Já os sírio-libaneses e os judeus, eles se concentraram mais nas cidades, né? Trabalhando no comércio, quase sempre sem a ajuda do governo, né? Ajuda zero, né? E mesmo assim, eles começando nessas condições bem difíceis por conta própria, galera, muitos imigrantes eles conseguiram subir de vida, principalmente aonde? Nos centros urbanos. Vocês terem uma ideia aqui, em 1934, quando os estrangeiros eles já se consolidaram legal aqui nos centros urbanos, mais de 30% das terras de São Paulo já era dos imigrantes. Olha só, gente, mostrou pra caramba pra gente como eles ganharam espaço, né, no Brasil que ainda era rural, só que assim, tava começando a se industrializar, né? Então a galera que foi trabalhar nas cidades, eles já vieram com a mentalidade lá da Europa e fizeram esses investimentos, né? Bons investimentos colheram os frutos.
Durante a Primeira República, gente, o Brasil ele continuou dependendo pra caramba da exportação agrícola, principalmente do café. Mas assim, isso não era a única atividade econômica aqui dentro, não. A produção de alimentos para o mercado interno cresceu pra caramba também, e a indústria ela começou a se desenvolver aos poucos, especialmente em São Paulo. O café, indiscutivelmente, foi o grande motor da economia paulista, né? Não só da paulista como da nacional, e ajudou também bastante no crescimento das cidades e das fábricas, gente. A imigração ela resolveu a falta de trabalhadores nas fazendas, e o sistema de coloneto, gente, organizou melhor o trabalho rural. O sistema de coloneto, gente, era um sisteminha que os famílias imigrantes recebiam um salário, casa e um pedaço de terra, né, para poder plantar. Isso deu para eles um pouco de estabilidade, né? E também estabilidade à produção de café, né? Só que esse sistema de colonato acabou tendo um monte de conflitos, né? Legal ver um pouco mais a fundo sobre isso. São Paulo diversificou bastante a agricultura, né? Falei, os japoneses foram um ponto importante nisso, né? Muito por conta dos imigrantes e também do crescimento das cidades, gente. Produção de arroz, feijão, milho cresceu rápido pra caramba, né? Isso fez o estado se tornar autossuficiente e depois, inclusive, exportador desses alimentos. Algodão também ganhou bastante importância, né? Principalmente depois de 1919, e ajudou bastante a indústria têxtil, né? Servindo, gente, como alternativa quando o café estava em crise, né? Que rolou depois de 1918. Nas cidades, especialmente na capital paulista, o crescimento assim, ele foi muito rápido desde o final do século XIX. Os imigrantes, já falei algumas vezes, se vocês fixarem, eles impulsionaram o avanço do trabalho, o avanço do comércio, né? E também pequenas fábricas nos serviços e também nas atividades ligadas à administração e também, gente, a finanças, principalmente os judeus e os sírio-libaneses. Industrialização no Brasil aconteceu principalmente no eixo Rio-São Paulo, né? Ganhou mais força depois da abolição da escravidão. O sistema estava mudando, né? A forma de trabalho. Galera, o dinheiro do café ele foi fundamental porque ele bancou ferrovias, trouxe máquinas do exterior e também criou um mercado consumidor, além dele ser responsável por essa mão de obra imigrante. Então a grana do café, o café em si, foi bastante importante para a industrialização no Brasil. Os imigrantes, eles tiveram também um outro papel chave, né, como operários e também técnicos, até mesmo empresários, gente, principalmente na indústria têxtil que eu comentei aqui. Indústria têxtil. Que nessa época acabou virando uma das mais importantes. Entre 1907 e 1920, São Paulo acabou se tornando, né, o maior centro industrial do país, ultrapassando outros centros industriais, né? Falei que Paulo, Rio, São Paulo se desenvolveu bastante, ultrapassou. Mesmo assim, o Brasil ainda dependia muito de produtos importados, gente, porque o governo ele não investiu de maneira assim mais firme, né, na indústria. Ele continuou priorizando a economia agrícola e a exportação. Falar um pouco do Rio Grande do Sul aqui, gente, nesse cenário, durante a Primeira República. A economia lá ficou mais variada, né, e também voltada, gente, para o mercado interno. Esse crescimento ele também foi puxado pelos imigrantes, começaram com pequenos donos de terra nas regiões serranas e depois se espalharam pelo estado. O Rio Grande do Sul tem muita família de origem italiana, alemã, né, justamente por conta dessa proliferação, né, e também dos imigrantes terem ficado e produzido e investido. Na agricultura, ganhou-se destaque lá arroz, milho, feijão, também o fumo, né? E na indústria, gente, se destacaram os setores têxtil também e o de bebidas, especialmente o vinho, né? Que era muito ligado justamente aos italianos e aos alemães. A partir de 1917, a chegada dos frigoríficos, gente, modernizou também a produção de carne, né? Mesmo assim, a pecuária tradicional, que era o charque, né, e os couros, eles acabaram perdendo espaço nas exportações ao longo do tempo. Entre 1880 e 1910, gente, a Amazônia também viveu um período de muita riqueza por conta da borracha, galera, que virou assim, um dos principais produtos de exportação do Brasil somente atrás
do café. Esse boom da borracha atraiu gente pra caramba, principalmente do Ceará, e fez gente com que cidades como Belém e também Manaus crescessem muito rápido, né? Pô, investimento em luz elétrica, bondes, né? Outros serviços considerados serviços modernos rolaram bastante nessas cidades, né? Como eu falei, ajudou pra caramba a crescer. Só que essa riqueza, gente, ela não melhorou a vida de quem tava lá no front, de quem tava lá na relação da borracha. Os seringueiros, né? Que eles continuaram vivendo em em condições bastante ruins, né? E também não gerou outras atividades econômicas. Isso rola até hoje, cara. Se vocês procurarem qualquer documentário falando sobre a vida do seringueiro, é isso aí, né? É puro sofrimento. A partir de 1910, a borracha brasileira ela entrou em crise por conta da concorrência, gente, da borracha asiática, né? Que era mais barata e produzida em larga escala. No cenário internacional, o Brasil da Primeira República continuou dependendo muito do dinheiro gringo, né? Da grana que vinha de fora, do investimento estrangeiro. Primeiro, essa dependência era maior da Inglaterra, mas só que depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos passaram a ter mais influência, né? Passaram a investir mais e a gente ficou mais dependente do dinheiro dos Estados Unidos. Vocês terem uma ideia, o Brasil ficou endividado pra caramba, a ponto, gente, de quase metade da dívida externa da América Latina ser brasileira no final dos anos da década de 20. Para vocês terem uma ideia do quão endividado a gente ficou. O capital estrangeiro deixou de investir somente nas ferrovias, gente, e passou a controlar algumas áreas muito importantes também. Se liga só: energia elétrica, bancos, seguros e também transporte urbano, cara. Tem um exemplo aqui, né, da Light em São Paulo e no Rio. Aqui no Rio é a Light que domina a energia elétrica até hoje, né? Isso ajudou a modernizar o país. Só que também, gente, manteve a exploração e a concentração de riqueza na mão de poucos e principalmente, né, investimento capital estrangeiro, riqueza na mão dos estrangeiros. Vamos falar agora sobre os movimentos sociais, gente, da Primeira República. Os trabalhadores eles começaram a se organizar mais, né, tanto no campo quanto nas cidades. No meio rural, esses movimentos misturavam características bem semelhantes que os trabalhadores viviam: pobreza, religião e também revolta social. Ponto, né? Aparecendo de formas diferentes, né? Tem um exemplo aqui de Canudos, que para mim é um dos maiores exemplos disso, né? Um movimento mais ligado à religião e à miséria. E também teve o Contestado, né? Que também juntava fé com a luta dos direitos. Engraçado que o Contestado a gente ouve falar pouco, né? No Contestado, os trabalhadores que perderam as suas terras por causa das ferrovias e das empresas de madeira, eles se uniram sob a liderança do camarada chamado José Maria e criaram comunidades baseadas na igualdade e lutaram, né, por terra. Só que, como basicamente todo o movimento também que rolou aqui no Brasil, eles foram, né, derrotados pelo governo em 1915. É legal dar uma olhada mais a fundo também no Contestado, gente. Outro tipo de mobilização no campo foram as greves por melhores salários e também condições de trabalho, principalmente nas fazendas de café de São Paulo, galera. Muitas dessas greves, elas foram pequenas, né? Mas a mais importante delas aconteceu em 1913 na região do Ribeirão Preto, né? Envolvendo milhares de colonos durante a colheita. Os trabalhadores eles queriam mudanças, né, nos contratos e melhores condições de trabalho, né? O que acabou, né, por um tempo parando as grandes fazendas. A reação, só para variar um pouquinho, também foi dura, né? Na base da porrada, da violência, né? Envolveu a polícia, gente, e até intervenção do consulado italiano, para vocês terem ideia do quão grande foi essa greve. Bom, no final das contas, os trabalhadores eles não conseguiram, né, grandes conquistas. Era muito difícil lutar, né, pelos direitos no campo naquela época. É difícil pra caramba hoje. Imagina naquela época. Nas cidades, o crescimento urbano e também o crescimento da economia ajudou a gente a surgir o movimento operário. Só que assim, ele era muito fraco, cara, nessa época. Muito fraco mesmo. Como tinha agora mais trabalhadores juntos e mais circulação de ideias, ficou mais fácil se organizar. Só que a indústria em si, gente, ela era pequena e os operários eles tinham
pouquíssimo peso político. Além disso, tinha também muitos outros problemas, né? Como, por exemplo, brigas entre grupos étnicos, tinha a repressão dos patrões, né? Medo de entrar numa espécie de lista negra e o fato de muitos imigrantes também não ficarem muito tempo no país. Isso tudo ajudou a dificultar, não tá? Dificultou o fator união para o movimento operário ter mais peso. No Rio predominava o sindicalismo, né, mais moderado e mais prático, enquanto em São Paulo, gente, o que predominava era o anarco-sindicalismo, né, era mais forte. Legal depois dar uma olhada no anarco-sindicalismo. As disputas entre as ideias, elas acabaram assim, enfraquecendo ainda mais a luta dos trabalhadores, porque não tinha uma coesão. As diferenças entre o movimento operário do Rio e de São Paulo aconteceram assim, porque cada cidade tinha uma realidade social bem diferente, né? O Rio, final do século XIX, né? Vamos lembrar, o Rio tinha uma sociedade mais variada, tinha uma classe média, funcionários públicos, militares também, estudantes, né? Não era só operário, né? Foi o que eu falei, tinha uma sociedade mais variada, mais diversificada. Isso fez, gente, com que os protestos eles fossem mais populares, eles fossem mais amplos, né? E não apenas de trabalhadores de fábrica, né? Como aconteceu no jacobinismo e também na revolta da vacina em 1904. Muitos trabalhadores do Rio eles atuavam em áreas estratégicas, né? Portos, ferrovias, né? E boa parte era brasileira, né? Isso ajudava, né, a manter relações mais próximas, gente, e até mesmo paternalistas, tanto com patrões quanto com o governo. Já em São Paulo, né, mesmo com a cidade, no modo geral, a indústria crescendo rápido, a sociedade ela era menos variada, era muito ligada aos interesses de quem? Da elite do café, né? Como não tinha apoio dos militares nem nada, né, muitos operários eles eram imigrantes, né, não tinham laços fortes com o país. E também tinha a questão do anarquismo, né? Principalmente o que eu falei aqui, o anarco-sindicalismo, né? Que ganhou força pra caramba. Desde cedo, gente, surgiram sindicatos, partidos operários também greves. Em 1906, guarda essa informação, foi criada, gente, a Confederação Operária Brasileira. Só que assim, raramente esses movimentos resultavam, né, em alguma coisa, né, em direitos garantidos por lei. Por mais que eles tentassem se organizar ali, pouquíssimas vitórias. A situação começou a mudar ali entre 1907 e 1920, quando várias greves gerais elas explodiram por conta do aumento do custo de vida durante a Primeira Guerra e também, gente, de influência da Revolução Russa. Guarde isso aí. A mais famosa foi a greve geral de 1917 em São Paulo, né? Essa greve chegou, gente, a assustar a elite, né? E também ganhou grandes destaques, né, na mídia na época, nos jornais. Depois de 1920, as greves elas começaram a perder força por conta da repressão do governo, né? E também na dificuldade de conquistar maiores mudanças. Foi o que eu falei, as vitórias eram muito poucas do movimento operário. Muitos líderes, principalmente os estrangeiros, eles foram perseguidos e até expulsos daqui, né? E mesmo assim, gente, mesmo com tudo isso, o Estado ele passou a discutir leis trabalhistas, só que quase todos os projetos, né, os planos, as exigências, elas foram barradas, gente. Pouquíssimas vitórias foram alcançadas, dentre elas indenização por acidente de trabalho, né, e depois a férias, né, de 15 dias, e também, gente, limites ao trabalho infantil, que quase não era cumprido. Não, o trabalho infantil rolava. Ao mesmo tempo, o anarquismo ele também entrou em crise, né, abriu espaço para a criação, gente, guarda, do Partido Comunista do Brasil em 1922. Até 1930, né, o PCB, o Partido Comunista do Brasil, ele era pequeno, né, muitas vezes era considerado ilegal e ele seguia muitas orientações da Internacional Comunista, né, por conta lá da União Soviética e tudo mais. Só que os próximos capítulos a gente só vai ver no próximo vídeo, que agora eu fechei, né, a parte das mudanças socioeconômicas na Primeira República. Vídeo hoje um pouquinho mais curto, mas espero que vocês tenham gostado, sobrevivido até aqui. Se curtiu, foi útil, deixa o joinha, passa para frente para quem está estudando.
se inscreve aí, sempre estou postando resumos de textos acadêmicos, tudo muito simples, sem roteiro. Aqui é um bate-papo, só que é feito de coração e feito para ajudar cada um aí que tá na sua respectiva batalha. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, vou almoçar, estou com fome.